Graça e paz, povo de Deus, chegamos! Estamos aqui hoje reunidos no nome de Jesus para estarmos fazendo o nosso plano de leitura cronológica da Bíblia. Hoje, 46º dia. Amém? 46 dias lendo a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo os capítulos 20, 21, 22 e 23. Olha que legal. Amanhã estamos terminando o Levítico. Não é maravilhoso, gente? Deus abençoe. Né? Nossa irmã Zezé entrou aqui. Acho que Zezé você vai ser a campeã, né, dos que entram primeiro. Rosane Breia, Paz do Senhor, Valberli, Valéria Lima, Marlene Lopes, Cléo Reis, Pri Rodrigues, Aline Lima, que Deus abençoe, Pedrina Sacramento, Alzenir Barbosa, Lúcia Campos, glória a Deus. Que bom, né, gente, que a gente consegue, né, estar se reunindo, né? Selma Afonso, Manuela Oliveira, Bete Oliveira, né? Quem mais? Marli Souza, Catarina Santos, Deus abençoe, Virgínia do Amaral, Sônia dos Anjos, Deus abençoe, Aurilene Oliveira, Flávia Leôncio. Vai entrando aí, gente, vamos entrando e nos preparando para a leitura, para a oração, né? Hoje com a boa notícia, né, de que a irmã Zelita, que estava internada, vai estar recebendo alta amanhã, gente. Olha, que coisa linda, que coisa boa, né? Mas também temos aí o pedido de oração do nosso bispo pela vida do Silvio, o presidente dos homens, né, na região, né, está internado. Eu imagino que foi o Silvio que nós oramos aqui, né, com suspeita de amputação do dedo. Eu já mandei uma oração, um pedido do nosso bispo, mas a gente depois vai estar orando junto pela vida do Silvio, tá bom? Vou até anotar aqui, né, para mim não esquecer, tá? Amém. Mas a gente também tem aí, né, a ação de graça, né, pela vida da irmã Zelita, né? Que bom ouvir isso, né, gente? Que o médico vai mandar ela para casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus abençoe o Coronel Santana, Maria das Graças, Carol Gouveia, Elizabeth Cruz, né? Aurilene, Deus abençoe Tânia Mara, Deus abençoe Débora, paz, Débora, saudade, né? Luciene Duarte, Manuela Oliveira, amém, né? Então, amados, nós vamos estar aqui, né, fazendo já a nossa oração. Já estamos com 42 pessoas, né, fora aquelas que não entram, né, não saúda, mas está assistindo. Ranúzia, Deus abençoe. A Valda, a Zilpa, Rosa, Neidmar, glória a Deus. Olha quanta gente boa aí, né? Eugênia Alves, Deus abençoe. Amém. Oi, Cláudio, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, pastor. Adriana Rocha, Sueli Martins, pastora Márcia Tavares, Tereza Rosa. Ok, vamos orar então, gente. O Sara Lobo, glória e honra seja o nosso Deus, né, gente? Deus maravilhoso, eu amo o Senhor. Isso é bom demais, né? Solange Costa, né? Hoje choveu, né, lá em São Paulo, né, gente? Terrível. Os alagamentos, né? Aqui houve, né? Eu já consultei os colegas, alguns pontos de alagamento, mas graças a Deus agora acalmou, né? Berriel também está conosco, Manuela, né? A gente precisa lembrar, gente, que no carnaval aí, né? Nesses 3 dias, quase 5, né? De festa da carne, né? É liberada muita promiscuidade, muita iniquidade. A gente está vendo aqui como é que a questão do pecado é muito séria, né? Ela contamina a terra fica contaminada, né? E aí vem aí, né, o juízo de Deus, a justiça de Deus. Mas a palavra também, ela diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então eu tenho clamado aqui em casa sobre isso, clamei para que as chuvas acalmassem, graças a Deus, né, acalmou, mas vamos continuar na torre aí, tá, gente? Não vamos baixar a guarda não, porque se a gente abaixar a guarda, o inimigo avança, tá bom? Então Deus abençoe Fernanda, Giselda, Célia Regina, né? Deus abençoe a todos e todas e vamos lá, vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, porque tudo que fazemos, temos que fazer para a glória e honra do teu nome.
E nós estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra e Te glorificar e Te exaltar. Não queremos seguir cometendo erros nem falhas por falta de conhecimento da palavra. Por isso, meu Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós nessa hora e possamos aprender de Ti. Que o Teu Espírito nos dê o toque daquilo que é necessário para que nós possamos, Senhor Deus, aprender e a palavra fique gravada no nosso coração. Abençoa todos os que estão entrando, todos os que vão ouvir ao longo dos dias ou da semana, mas que a gente possa, Senhor, fazer com que a palavra possa percorrer essa terra e assim por todos os lugares haja homens e mulheres cheios da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção, Pai, e também Te agradeço por o Senhor estar dando alta à irmã Zelita. Dê, Senhor, uma alta, Senhor, definitiva, cura definitiva, para que ela não precise, Senhor, mais voltar na mão dos homens, por causa da mão de Deus que está sobre ela, trazendo cura. Abençoa-nos, Senhor, e seremos abençoados. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Linda, seja bem-vindo, Silvino, Sônia Pimentel. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estar lendo, abre aí, capítulo 20 até o 23, tá bom? E quem não quiser acompanhar aí pela Bíblia, pode acompanhar pelo celular, pode fazer suas anotações, tá bom? Porque com o tempo, gente, a gente acaba esquecendo, né? Não deixa, tá? A palavra se perder, não. A palavra esquecer, não. Guarda aí, na sua mente, no seu coração, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 20, tá preparado? O título é Castigos para diversos pecados. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Porque eu lembro que eu falei a vocês, era o costume da época, né, que as pessoas entregavam crianças em sacrifício humano a Moloque, né? Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Mais uma vez lembrando a você que Deus considera, né, qualquer comunhão com outro Deus que não seja Ele, uma prostituição espiritual. Eu falei isso ontem, tá bom? Verso 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus é santo, Senhor, amados. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. A nossa santidade não é fruto de um terno, não é fruto de uma roupa comprida, embora que essas coisas o Espírito Santo nos dá um toque para a gente não escandalizar o Evangelho, mas a nossa santidade ela vem de Deus, gente, no nosso comportamento, na nossa atitude, né? Eu sei que cada um tem o seu temperamento, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Você pode estar trazendo escândalo para o Evangelho, né? A Bíblia diz que o que depender de nós, tenhamos paz com todos. Então, uma discussão, né? Uma briga, uma contenda, né? Tudo isso, meu irmão, tudo isso é contaminação, é vergonha para o Evangelho, é vergonha para o nosso Deus. Amém, Isaac, filho do pastor Cláudio, meu amiguinho, tá aqui hoje, gente, assistindo a leitura. Seja bem-vindo, Isaac. Deus abençoe. Amém? Então, gente, para pensar como é que isso é sério aí para Deus.
né? Ele está aqui falando: guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Cuidado, viu, gente? Eu vou falar aqui o português claro. Cuidado com barraco, entende? De estar fazendo contenda, briga, discussão na rua, no ônibus, na vizinhança. Cuidado, né? Cuidado. Quem lembra aqui, esse grupo talvez não saiba, a maioria não vai saber. Mas o nosso bispo nos desafiou no fim do ano que se a gente não tivesse, no ano do serviço, ano passado, feito algum serviço, ficou pendente, ele falou assim: mesmo que não ficou pendente, mas ainda dá tempo de servir ao próximo, sirva alguém antes do ano acabar. Eu estava no altar e eu passei o vídeo do nosso bispo e falei: Senhor, o senhor precisa de mim para lhe servir em mais alguma coisa? Aí ele me disse assim: sim, você vai fazer um prato de rabanadas e você vai entregar àquele vizinho que tem um botequim e que você fica muito furiosa. Gente, Deus fez isso. E eu falei: meu Deus, não é possível que eu estou escutando uma coisa dessa. Mas eu falei imediatamente para a igreja, para me comprometer com o que Deus estava me cobrando. E, amados, quando foi na virada do ano, eu deixei passar alguns dias, fiquei tentando me ver fazendo isso. E falei: meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse, gente? E comprei um pão de rabanada, o pão se estragou. Eu falei: gente do céu, olha os impedimentos. Mas se Deus mandou, a gente tem que obedecer. Quando foi no dia 31 de dezembro, arrumada, com gola clerical, pronta para ir para a minha igreja às 22 horas, Deus falou comigo assim: vá lá e entregue as rabanadas. Gente, foi a rabanada mais bonita que eu fiz no final do ano. Um prato cheio de rabanada. Ó, a Sônia está dizendo aí, ó, verdade. Atravessei a rua toda vestida a caráter, né? E eles estavam desatentos, olhando para o futebol na TV. E aí eu falei: boa noite, gente, a paz do Senhor. E aí todo mundo me olhou meio assustado, né? E aquele prato de rabanada na mão. E eu disse: olha, eu sou a pastora Marisol, da igreja metodista, ali na Rua da Feira, na Rua Ione Torrizenes. E Deus, né, me mandou vir aqui, né? Um serviço para Deus, para dizer a vocês que Jesus ama vocês, né? E ele mandou eu preparar esse prato de rabanada para vocês aqui, levar para a família, como vocês quiserem. Mas é um presente de Deus para vocês. Gente, as pessoas se quebrantaram, pararam de olhar para a televisão, ficou todo mundo comovido. E aí eu disse assim: eu estou entregando aqui e gostaria de orar por vocês, eu posso? E na hora, né, teve um senhor, que é o dono aqui, né, da propriedade, falou para o outro: vem para cá, ela vai orar, ela é pastora aqui, dessa igreja aqui da rua. E eu orei por eles, abençoei o Natal deles, a vida deles, porque não compete a mim julgá-los, amados. Mas uma coisa é certa, né? Uma semente de Deus caiu ali naquele lugar, não é verdade? Uma semente de Deus caiu naquele lugar. Então, né, ele é o Deus que nos santifica. E em tudo que ele mandar, a gente precisa glorificar o nome dele. É uma coisa muito séria nisso, tá, gente? Muito séria. Então vamos lá, verso 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. O que Deus está fazendo? Eliminando o pecado. Fica ali o pecado e o pecador, e aquilo contamina a terra. Então Deus está falando: pecou, cai, vai morrer, né? Vai morrer. Hoje essa morte, gente, ela é o quê? Espiritual.
Hoje essa morte é espiritual. A pessoa morre espiritualmente, né? Alguém me comentou, né, que acho que é Ivete Sangalo, acho que o nome é esse, né? E que ela questionou, né, uma outra artista chamada para estar no carro, mas que é cristã, né? E que Deus mandou ela sair dali, daquele lugar. Não estava autorizada por Deus. E ela falou, não vou ficar aqui. E foi embora. E a Ivete Sangalo parece que zombou disso. Criticou. E alguns crentes que estavam ali no território de Satanás, né, defendeu a que foi embora. E a Ivete Sangalo usou um termo, não sei qual, não lembro. Eu ouvi história de alguém, né? Ela falou que ela afrontou a Deus. E aí o que aconteceu? O carro dela quebrou, um monte de situações aconteceram, né? Pessoas se machucaram, né? Olha o pecado aí, gente. Será que as pessoas não cansam de afundar os Titanic, né? As pessoas, é impressionante. Deus, ele tem uma paciência tremenda com o pecador, tremenda. Mas as pessoas não querem só cometer o pecado que os afasta de Deus. Elas querem envergonhar o nome de Deus, né? Teve eu estava hoje vendo o Jornal da Tarde e teve uma escola que trouxe uma serpente. Uma serpente que serpenteava no meio da avenida. Eu falei, gente, olha isso, Leviatã. Leviatã é uma potestade que ela faz de tudo para destruir o povo de Deus e contaminar a terra. As pessoas não sabem, evidentemente, o que fazem. Mas isso não isenta elas do pecado e de atrair o pecado sobre a terra, né? Meu Deus, gente, só Jesus, né? Então que a gente possa, vou botar aqui o nome da irmã Railda. Olha, amém. A oração é pelo José, é isso, gente? Me confirma aí. Escreve menos coisas, gente, porque não dá tempo de eu ler tudo, tá? Você bota lá assim, José, tumor na cabeça, eu já sei que é para orar, tá bom? Já coloquei aqui, tá bom? Amém. A gente orou por uma pessoa aqui no nosso grupo que também está com um tumor e não conseguiu internação. E essa semana foi comunicada, né? Já entraram em contato com ela e as portas já estão se abrindo. Deus é assim. Deus agindo, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode impedir. Então as pessoas atraem o mal sobre a terra e não têm noção do que esse mal faz sobre a terra. Quem é que pode impedir isso? Quem é que pode fazer retroceder o cálice da ira de Deus? É a igreja. A gente não, por isso que a gente não pode ser plateia, gente, que fica olhando as coisas acontecer. Meu Deus, não, gente. Ora, abre essa boca e ora. Né? Hoje assim que eu vi a chuva e alagamento para tudo quanto era lado, né? Na mesma hora, né? Na mesma hora eu comecei a clamar aqui o Senhor e me lembrei da palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas assim, é em todo lado, né? São Paulo, as escolas de samba, todas glorificando a demônio, gente. Meu Deus, né? Só Deus, né? Então a gente precisa, gente, orar mais, crer mais e honrar mais ao nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Verso de número 12. Não, verso de número 14. Já falei aqui, né, do verso 13, se também um homem tiver relações com outro homem como se fosse uma mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso, queimarão, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Por quê? Por causa da contaminação, né? O pecado, lembra que eu expliquei aqui, pessoas que se relacionam com vários homens, várias mulheres, e que os demônios vai passando de um para o outro?
acontece o mesmo, né? Quando uma pessoa chega a esse absurdo aqui, usada por demônios, a se contaminar com o animal, ela tanto se contamina quanto contamina o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, também, tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Olha aí. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Olha, amados, aqui o texto, ele está falando sobre castigo por diversos pecados. Não significa que o ser humano quer fazer, é problema meu, eu faço, que não vai ter consequência. O que está dito pela boca de Deus, já falou, está falado, amados, né? Então, olha só, ele envergonhou a sua irmã e levará sobre si a sua iniquidade. Se o homem se deitar com uma mulher no período da sua menstruação e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe, ou a irmã de seu pai, a tia, porque significa ter relações com uma parenta, levarão sobre si a sua iniquidade. Se o homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio, levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Já tem uma maldição, né? Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos para que a terra para a qual eu estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Deus está falando isso de novo. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Então, gente, veja bem, a terra era boa. Mas o pecado cometido para os moradores da terra contaminou a terra. Então, o que Deus está fazendo? Tirando, né, os povos pecadores para sarar a terra e entregando a terra que mana leite e mel na mão dos filhos de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e os impuros, entre as aves impuras e puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. De novo, gente. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E os separei dos outros povos para que sejam meus. E aí o verso 27, ele vai dizer aqui: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Né? Por que Deus, né, ele está insistindo, né, em mostrar a sentença do pecado, né, e ao mesmo tempo lembrar, sejam santos, porque eu sou santo, né? Porque pertencer a Deus é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade. Deus não quer um povo impuro, Deus não quer um povo que profana ou envergonha o nome dele. Deus quer ser bem representado. Nós somos, segundo Paulo, embaixadores de Cristo. Então, amados, nós temos que, quando ele está falando de santidade, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, efetivo, concreto, um relacionamento verdadeiro com Deus, para a gente poder, através dessa relação com Deus, a gente refletir a santidade de Deus. As pessoas não vão ver a Deus porque Deus é invisível.
Então, como que elas veem a Deus? Através de você. Por isso Paulo disse, nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, quando as pessoas olham você, seu colega de trabalho, seus parentes, o desconhecido ou o vizinho, o que eles veem? Eles conseguem ver a presença de Deus? Né? Ou eles veem pessoas que fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem? Eu já vi pessoas testemunharem para mim e dizer assim, eu não aceitei Jesus, eu não fiquei nessa religião, e aí cita-se o pai, a mãe, o tio, seja quem for, e diz assim, porque essa pessoa não leva Deus a sério como a senhora leva. Se fosse assim, eu já estaria na igreja há muito tempo. Claro que isso é desculpa, né, gente? Isso é desculpa, né? Porque é livre-arbítrio, né? Cada um vai dar conta de si. Ninguém vai para o céu na aba de ninguém. Deus não tem enteados, Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Deus tem filhos e filhas. Então, cada um tem que tomar a sua posição com Deus. Você está entendendo isso? Né? Então, vamos lá, capítulo 21. O Senhor disse a Moisés, fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, mãe ou pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, não cortarão extremidades da barba, nem farão corte no próprio corpo, serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, Senhor, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. Olha isso, gente. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para usar vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas. Ou seja, não vai prantear a morte daquela irmã que envergonhou o sacerdócio. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Eu desde ontem eu estou aqui relutando para um parêntese bem sério, gente. Muito sério mesmo, né? Por quê? Deixa eu explicar isso para você. Há pessoas na nossa família que servem a Deus. Ok, né? Pertencem ao Senhor, renovam a aliança. E quando morrem, né? Morrem no Senhor. Para o Senhor vivemos e para o Senhor morremos. Mas muitas vezes é um membro da família que servia a deuses estranhos, né? Que tinha vícios, né? Então, lembrando que quando a gente está vivo, o ser humano está vivo, os demônios habitam naquele corpo. Quando morre, o demônio não tem para onde ir. Então, ele fica procurando familiares próximos. Familiares que dê brecha, né? Familiares que não tenham a Deus como Senhor. É claro, ele vai cirandar. Mas quando as pessoas tocam no morto, né? Tocam no morto, pode haver essa transferência espiritual. Daquele espírito familiar passar para uma outra pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você vê que Deus aqui é o próprio Deus falando, né? Deus aqui, ele está estabelecendo regras, onde ele está dizendo que o sacerdote não tocará no morto.
Por quê? Porque quando tocava em algo morto, ficava impuro. Tinha que se purificar, né? E aqui ele está falando, inclusive, de uma morte de pai, ou de mãe, ou de filho ou filha, com exceção de que aquela filha tenha se prostituído, né? Então, assim, no caso, claro, desse, a pessoa é queimada, né? Não fica nem para ser enterrada. Mas o cuidado de Deus com isso, porque Deus conhece o mundo espiritual como nenhum de nós conhece, né? Não conhece, né? Eu já vi casos de pessoas, né, que não tinham uma enfermidade, que não tinha o vício, não tinha uma certa atitude, mas tocou no corpo da pessoa morta e que tinha, seja a enfermidade, seja o espírito familiar, só para você entender. E essa pessoa passou a ter comportamento igual a que morreu, né? Ou passou a ter enfermidade igual àquela que estava morta, né? Então, assim, isso é para quem entende o mundo espiritual. A Bíblia não se discerne pela carne. Ela vai se discernir espiritualmente. Se você tentar entender tudo isso aqui pela carne, você não vai entender. Então você tem que entender as coisas pelo Espírito, porque é o Espírito que nos ensinará todas as coisas. Amém? Então vamos lá. O Senhor disse... Não, vamos ler o verso 15 do capítulo 21. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que os santifico. Pois é. É isso aí, Flávia. Você já está percebendo, né? Verso 16. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão de Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito, olha isso, gente, se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda, anão, olha isso, gente, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu, Senhor, que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Falei que eu ia explicar isso, né? Gente, traz isso para o espiritual. O que Deus está aqui, né, orientando, a palavra, ela se perpetua por séculos, até que Jesus volte. O que a palavra está dizendo aqui é que toda pessoa que tiver um defeito, aqui está falando de um defeito físico, traz para o espiritual. Toda pessoa que tiver um defeito, ela não pode servir o pão de Deus, ela não pode servir o altar de Deus, ela não pode entrar no santuário de Deus, no santo dos santos. Ela pode comer do pão, não tem problema, mas ela não pode fazer esse serviço. O que Deus está falando? Ele está falando de pecado. Então, por exemplo, para você entender, né, o que é cego? É aquela pessoa, amados, que não enxerga o mundo espiritual, que é tudo pelo poder, o poder da força, manipula, joga um contra o outro, né? E não enxerga a verdade. Porque quando Deus nos quer em uma posição de honra, Ele coloca. E se alguém tentar tomar de você, calma, espera, Deus vai te levar à posição de honra. Para que tu está se debatendo? Não se debate não, Deus vai levar. Então, traz isso para o espiritual. O que é o coxo? O coxo é a pessoa que manca. Então o que Deus está dizendo aqui? Que a pessoa que manca entre a verdade, né, e a injustiça, entre o que é puro e o que é santo, não pode servir o pão de Deus.
o manco espiritual, né? O coxo espiritual. Anda mancando, irmão. Né? Ora tá com o pé na igreja, ora tá com o pé no mundo. Não segue o caminho reto. Esse é o coxo. O que tem o rosto mutilado. O que a palavra o tempo todo está mandando nos dizer aqui? A palavra está falando de santidade. Eu sou santo, então vocês têm que ser santos. Quando o rosto está mutilado, ele não reflete beleza. E a beleza do crente é a santidade. Então ele está dizendo, o que tem o rosto mutilado ou desproporcionado. Sabe a pessoa que tem o rosto, né, todo deformado? Ele está dizendo, não pode servir o pão de Deus. E tem muito crente por aí que está com o rosto espiritualmente deformado. Não reflete a glória de Deus. Por quê? Porque negocia com o pecado. Né? Então, como é que ele vai ter, né, a integridade da beleza de Cristo se ele está vivendo debaixo de pecado? Não pode servir o pão de Deus. O texto está dizendo que o que tem o pé quebrado e a mão quebrada, por quê? Quem tem o pé quebrado e a mão quebrada, gente, não pode fazer o trabalho direito, não pode andar corretamente. E quantas pessoas espiritualmente estão com o pé quebrado e a mão quebrada? Porque não consegue servir a Deus corretamente. Até fala da palavra, até cita a palavra, mas basta, irmão, basta tocar a ferida, que o velho homem com a sua natureza terrena ressuscita. Por isso a palavra diz que não devemos tocar no morto. A gente não pode deixar que a velha natureza volte. Morreu lá no batismo. Morreu, gente. E a gente não pode deixar, né, o morto reviver. Por isso que Deus está dizendo, não toca no morto não. Aquele velho homem, aquela velha mulher com a sua natureza terrena já morreu. Não toque no morto. Olha isso, gente. Né? Se o teu homem interior e a tua mulher interior está tentando ressuscitar, olha para ele e diz assim, ó, você morreu. Lá nas águas do batismo. Quando eu passei pelas águas, você morreu. E nasceu uma nova criatura, refeita à imagem e semelhança de Deus. Olha aí, né? Quem mais não pode servir o pão de Deus? O corcunda e o anão. O que é o corcunda? É aquele que tá envergado pelo pecado, irmão. Está envergado pelo pecado. Nem consegue levantar. Meu Deus, olha isso. Né? E por que o anão não pode servir o pão de Deus? Porque não cresceu. Tem muito crente que não cresce espiritualmente, gente. Não cresce. Não quer crescer. Não é que não cresce, não quer crescer. Eu volto e meia, vejo alguém me dizendo, pastora, dá uma aula sobre fruto do Espírito e o fruto da carne e tal. Eu falei assim, olha, eu já dei tanta aula e pregação sobre isso, né, que já devia estar gravada na parede do coração, porque eu estou igual a Deus, repetindo. Né? O problema não é o pregar, o problema é você acatar a palavra e aceitar na tua vida, porque o anão, o que não cresce, não pode servir o pão de Deus. Então Deus está sendo aqui muito claro. Tem defeito. Está errado. Ah, mas eu quero o altar, porque no altar eu apareço. Mas a tua santidade, como é que está? Porque para subir ali, tu tem que ser santo. Eu subo naquele altar com muito temor. Quando eu aprendi todas essas coisas, amados, 1985, eu comecei meu aprendizado ali. Quando eu aprendi essas coisas, eu aprendi inclusive que mesmo na época eu era ministra de cura e libertação, se eu não tivesse bem, eu nem deveria subir. Eu não subia. Eu chegava para meu líder, meu pastor, pastora Ruth Cato, pastor Carlos Alberto Tavares Alves, eu dizia, olha, hoje eu não estou bem, eu não vou ministrar. Mas não é para eu viver nisso. Porque se eu viver não ministrando, se eu viver não fazendo o que Deus mandou eu fazer, eu estou aceitando viver no pecado. Se o Espírito Santo está te incomodando, vai lá e conserta. Não deixa aquilo que está te incomodando ficar aí na tua vida. Não deixa. Porque o Espírito Santo, ele não sacode a gente não, gente. O Espírito Santo, ele sussurra no teu ouvido. Ele diz assim, ó, esse é o caminho, andai por ele. Se você ouvir e obedecer, em tudo você vai prosperar. Mas se você não ouvir, se você não obedecer, né,
Então, amado, altar, exatamente, Deusiene, altar não é palco. Altar não é lugar de brincadeira. Altar é lugar de temor, de tremor mesmo. Altar nem é nosso, gente. Por isso é um privilégio servir a Deus. O altar é do Senhor. Lembra aqui do testemunho que eu te dei das cadeiras? Que Deus falou, tira as cadeiras do altar, porque o altar é meu, o trono é dele, né? Claro, isso é para quem entende as coisas do Espírito. Quem não entende pode achar que é palhaçada, né? Mas eu prefiro que me julguem que é palhaçada, mas quando o juízo de Deus estiver sobre a minha vida, vai estar dizendo, ela anda na minha presença. E não foi isso que o Senhor falou? Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que eu vou ser perfeito fazendo coisa errada, amados? Por isso que a gente não pode deixar que a nossa carne fique dando opiniões, pitaco, né? E para a carne não dar opinião, a gente precisa conhecer a palavra. Porque aí você vai ver o diabo lá dizendo, faz isso, faz aquilo, igual ele fez com Jesus no deserto. E Jesus fez o quê? Está escrito. Está escrito. Ele tinha a palavra, ele podia manejar a espada. Então vamos lá, nós estamos indo agora, né, para o capítulo 22. O Senhor disse a Moisés, santidade das ofertas, gente. Diga a Arão e a seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim perante os filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Na minha igreja, nós estamos em obra. E nós temos, portanto, né, um carnê para a obra. Né? Ou a pessoa, ela coloca lá na sacola da oferta, faz um pix e diz para a obra. O que é para a obra, ninguém toca para outra coisa, gente. Porque, ó, Deus está falando aqui, ó, dedicadas para mim, pelos filhos de Israel. Se mexer, estão profanando o meu nome. Meu Deus, eu sou o Senhor. Diga-lhes ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura, por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro, e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Né? Você vê, amados, que há muito crente por aí pregando heresia. Né? Há muito crente por aí ensinando, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você está batizado, teu nome está no livro de rol, pronto, você está salvo. Quem disse, gente? Nenhum livro de rol vai ser aberto lá no dia do juízo, não. É o livro da vida e os outros livros que Apocalipse cita, né? Que eu não vou aqui inventar nome, mas a palavra diz que serão abertos outros livros, mas não vai ser aberto o livro de rol, gente. Ah, não, meu nome está lá no livro de rol, eu não vou à igreja há 10 anos, mas eu me batizei, né? E meu nome está no livro de rol. Aí alguém diz, o pastor vai tirar. Não, não tira não. Vou abrir até um processo se você tirar. Ah, gente, Deus nos chamou a santidade. E não existe santidade sem prática. Não existe santidade sem comunhão com Deus. E não existe santidade sem comunhão com o próximo. Porque o próximo, né, é treinamento de Deus para ver se o teu comportamento, suas atitudes, elas estão mudando mesmo ou é só capa.
Você está entendendo isso, gente? Meu Deus do céu, hein? Verso 10. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, esse poderá comer delas. Os que nascerem da casa do sacerdote, esses poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. O que Deus está ensinando? Ele está ensinando o que Jesus também ensinou. Amados, o que Paulo também nos admoestou, né, na carta aos Coríntios. Está nos ensinando que a Santa Ceia é para os que servem a Deus, é para os que estão em aliança com Deus, passou pelo batismo, sabe? Tem o selo de Deus sobre a sua vida. Ah, mas esse é muito assim simpatizante do Evangelho. Quem diz que simpatia agrada a Deus, gente? Que agrada a Deus é obediência, né? Então, não dá para ter comunhão, não dá se não tem santidade, né? Então, o estrangeiro, para nós, é aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que tem outras denominações e acha que pode tomar da ceia do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o que faz, come e bebe juízo para si. Amém? Verso 14. Se alguém, por engano, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela sua quinta parte e dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Isso Deus já falou conosco antes, Deus está repetindo. Leis a respeito dos animais sacrificados. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Vamos trazer um parênteses aqui para o espiritual. Quando entregava-se uma oferta ao Senhor, seja ela como uma oferta de gratidão, oferta de holocausto, oferta de confissão de pecado, ou seja ela o dízimo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente tem que trazer sem defeito, sem mancha. Você está entendendo? E quando a pessoa ela não dá o dízimo, ela dá 5%, ela dá o tal dízimo simbólico. Se você não consegue dar o dízimo e você quer aprender, é diferente. Você vai ver naquele mês mesmo que Deus vai fazer e nunca mais você vai ser infiel. Agora, uma pessoa que está na casa do Senhor, né, que é obreiro da casa do Senhor, mas não dá o dízimo corretamente, você pode enganar ao pastor, você pode enganar os irmãos, mas quem disse que você engana o Espírito Santo? Não engana, gente. A palavra está sendo muito clara aqui, né? Quando essa pessoa entregar, não será aceito. Deus não vai aceitar, por quê? Porque é mentira, é engano. Está querendo enganar a Deus. Primeiro porque 10% não é seu, é do Senhor. Primeira coisa. Dos 100% que Deus te dá, 10% não é seu, não é meu, é do Senhor. Se eu ficar com aqueles 10%, eu estou roubando a Deus, né? Então vamos lá, né? Quando alguém, verso 21,
oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, como oferta voluntária do gado ou do rebanho do animal, deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, o aleijado, o mutilado, o seroso, o sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Diante dos olhos humanos, você pode ter uma pele de princesa. Diante dos olhos humanos, você pode parecer uma pessoa perfeita. Mas Deus te enxerga como cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, cheio de ferida na pele. Olha isso, gente. Isso é sério, hein? Isso eu aprendi em 1985, hein, gente? Olha aí. Verso 23. Porém, novilho ou cordeiro, desproporcionados, vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se você não cumprir o voto. Você quer entregar um sacrifício a Deus e quer fazer isso porque você fez um voto com Deus, né? Para cumprir teu voto você pode fazer. Você pode entregar e será aceito. Mas se você recebeu a vitória e você não cumpre o voto, está acumulando problema para a tua vida, né? Não ofereçam ao Senhor animal, verso 24, que tiver testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei aqui, né? Porque no texto do sacerdote, né, que tiver o rosto desproporcional, a mão quebrada, o pé quebrado, fala também do testículo quebrado. O que é isso espiritualmente para a nossa vida? O testículo, quando ele está quebrado, ele não pode produzir vida, né? Ele não pode produzir sêmen, ou seja, é infértil. Então Deus está falando que crente infértil não pode servir o pão de Deus. Ou seja, crente que não dá fruto, crente que não salva ninguém, crente que não evangeliza. Meu Deus, gente, só o sangue de Jesus, né? Ah, eu tenho Jesus, ele é meu Senhor e Salvador. Quantas vidas você já salvou? Quantas vidas você levou para o Senhor? Olha aí, gente. Lembrando que vida se converte com testemunho. Não é nem com pregação, gente. É com testemunho, né? É a igreja que tem que testemunhar o poder de Deus. Então ele diz aqui, verso 25. Também da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão de Deus, de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. Deus não aceita coisa errada, meu Pai. Será que está dando para entender isso, amados? Sacrifícios completamente sem mancha, sem defeito. Por quê? Porque tudo que tu dá a Deus, em obediência correta, honra a Deus, honra a santidade de Deus. Mas quando tu tenta enganar Deus e dá resto e dá qualquer coisa, tu está desonrando a Deus. Tu está desonrando a santidade de Deus. Para Deus se dá o melhor e não sobras. Tá claro isso, gente? Aí, mas eu não sabia e eu errei até agora. Vai lá. Você está aprendendo aqui o caminho do perdão. Pede perdão a Deus. Fala com Deus. Senhor, estamos terminando aqui o mês de fevereiro. A partir de março eu vou consertar. Eu vou consertar para que a minha oferta seja aceita. Verso de número 26. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixe ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor.
Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então quem nos santifica, gente, eu subi o monte nesse mês 10 vezes, eu fiz um jejum de 30 dias, isso tudo nos ajuda, né, a buscar e a permanecer. Mas nada disso, amados, nos santifica. O que nos santifica é Deus. E Deus vai olhar tuas obras. Deus vai olhar tua obediência. Você está entendendo, gente? Você está obedecendo mesmo a Deus? Olha aí, gente. Tem coisas que é meio doido. Ele vai mandar tu fazer rabanada e entregar no botequim que tu tem raiva. Mas e aí, gente? Você sabe o que acontece? Desde que eu fiz isso, o dono do bar lá do outro lado, sempre que me vê, me cumprimenta, dá tchauzinho. E se alguém vem entregar alguma coisa aqui na minha casa, né, que foi comprado na internet, ele recebe para mim. E quando eu chego em casa, ele vem correndo, ele larga o bar e vem correndo. Olha aqui, pastora, olha aqui, ó. Chegou para a senhora, eu recebi. Meu Deus. Eu amo o Senhor, gente. Você olha tudo isso e assim, mas pastora, não é difícil servir a Deus de forma alguma. Ele disse que ele não deu nada pesado demais que a gente não possa suportar. Agora, se você quiser continuar alimentando a carne, aí vai ficar difícil. Porque a carne milita contra o espírito. Enquanto o espírito quer obedecer, a carne quer desobedecer. Aí não vai ter como, gente. Amém? Paz Carlos Lindenberg, quanto tempo? Deus abençoe. Amém? Oi, Silvio. Deus abençoe. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Lembrando, tá, gente? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Pecado, ele gera legalidade. O diabo não pode. Todo mundo diz assim, o diabo não pode tocar o crente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ok, verdade. Mas se você der legalidade, se você pecar, a Bíblia diz que a gente peca até por pensamento. Por isso a gente tem que ter a prática do arrependimento. Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu fiz, falei, pensei alguma coisa que te desagradou. Deus botou na tua mente? Pede perdão. Pede perdão. Porque quando há legalidade, o diabo tem direito de tocar. Aí vem enfermidade, vem problema financeiro, vem uma série de problemas, amados. Você está entendendo isso? Então vamos lá. Festas solenes. Capítulo 23. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então o que Deus está dizendo aqui? Que para Ele é importante que o povo dele se reúna, né, e reúna regularmente para a gente celebrar a bondade e a provisão de Deus. Né? E a gente vê que à medida que as décadas passam, as pessoas elas querem ir menos à igreja. Eu fui da geração que ia para a igreja terça, quinta, domingo de manhã e à noite. Eu cresci, eu aprendi. E conforme me tornei obreira e depois pastora, né, eu passei a estar na igreja, né, eu estava na igreja de terça até domingo. E muitas vezes na segunda-feira que eu fazia visita, né? Então, todos os dias eu estava servindo o Senhor. As pessoas me diziam, até o bispo Lockman dizia isso, como é possível a Marisol ter uma igreja na comunidade em Auma, né? Que é próximo à fazendinha, né? E ela ter, os membros que ela tem, ter comprado o terreno, ter feito toda a reforma e ainda por cima, né? Faz manutenção disso tudo e mantém a arrecadação que mantém. Servindo, gente. Servindo. Agora tem pastor que já vai recebendo a nomeação dizendo assim, eu não tenho tempo não, eu só vou poder vir domingo à noite. Fala sério. Vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa, gente. Que não serve nem para ser obreiro. Vai ser outra coisa. Porque o obreiro, né, não recebe. Você vai receber alguma coisa, mesmo que seja ajuda de custo. Mas aí fica complicado, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 3.
6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso, solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Tem que guardar o dia do Senhor. Sabe o que eu acho incrível? Né? Que as pessoas conseguem tempo para viajar, conseguem tempo para aniversário, conseguem tempo para festa, consegue tempo para ver os amigos. Aí quando chega o dia do Senhor, eu tô doente, fiquei doente, não posso ir à igreja. Cara, eu fico imaginando quando Jesus voltar, né? Vamos lá, verso 4. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor. Está falando do mês de Abib, ou Nissan, que é o mês de abril. E aos 15 dias deste mês é festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. E no 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É o mesmo que dizer assim, domingo é o dia do Senhor. É santa convocação. Não pode fazer nada, só descansar. Mas as pessoas comiam. Então, como elas comiam? Elas faziam? Não, elas faziam antes. Então, no caso deles, que era o sábado que eles guardavam, eles faziam na sexta-feira, gente. Então, antes eles preparavam os pães, eles preparavam tudo. Quando chegava no dia do Senhor, já estava tudo preparado, era só comer, né? Mas, não posso ir domingo de manhã, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer arroz, eu tenho que faxinar a casa. Fala sério. É santa convocação, né? A gente coloca tanto impedimento, né, gente? E é verdade, Deus, Iene, eu vejo pessoas com filhos pequenos, gente, né? E o esposo pastor, mas ainda por cima trabalha no emprego secular e não para. E ninguém morre. E os filhos são fiéis a Deus. Aí a gente quer a casa edificada, mas a gente está lá dizendo, não posso ir na igreja não. Eu só vou no domingo da ceia, tá muito bom. Fala sério, né? E tem gente que quando é chamada a atenção, ou a palavra começa a doer, ainda diz assim, não vou ficar aqui ouvindo essa pastora não. Só fica falando coisa ruim. Eu vou para outra igreja, que na igreja tal, aceita meu dízimo e me aceita como eu sou. O problema é que igreja nenhuma salva ninguém. Ninguém, gente. É obedecer a Deus que garante a tua salvação. Porque quem disse que você, passei pelas águas, o selo foi colocado sobre a minha vida, meu nome foi escrito no livro da vida, então eu estou salvo. Não, irmão. Tem que crer e tem que permanecer. Permanecer dá trabalho. Permanecer. Não, meu nome está lá no livro do Roma, tem 20 anos que eu não vou nem à igreja, mas eu me batizei um dia. Sabe o que Jesus vai falar para você nesse dia? Não te conheço. Gente, vamos lá. Verso 9. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Mover diante do Senhor para que Deus veja. Deus tem que ver. Por isso que a gente tem que entregar o dízimo no altar do Senhor. Lá na minha igreja eu digo sempre, não tem problema, gente, de fazer pix, né? Ana Patrícia, prazer em lhe conhecer também, Deus abençoe, né? As pessoas que dão dízimo em pix, sem problema nenhum, eu já fiz algumas vezes, mas quando você fizer, faz lá a anotação no seu envelope do dízimo e num dia de culto oferece lá ao Senhor. O altar é o lugar onde a oferta é oferecida, não no pix, tá, gente? Oferta era movida diante de Deus, para que Deus visse, tá bom? Então,
leva seu envelope do dízimo e consagra ao Senhor. O tesoureiro vai saber que você deu, teu Pix está lá. Mas Deus vai ver a sua oferta, Deus vai ver, né, Deus vai ver o seu dízimo, né? Ai, ovelha de Bitinga, amém, que legal, Deus abençoe, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Temos aqui uma irmã de Campo Grande, né, na igreja de Paraíso, mora em Campo, olha isso, gente, mora em Campo Grande, e ela congrega na igreja de Jardim Paraíso 1, quase chegando em Seropédica. Isso é que é amor à obra, hein, gente? Meu Deus, né? Então vamos lá. Este moverá a oferta diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, aonde quer que morarem. O que Deus está falando aqui, né? O título é As Primícias. Dízimo é primícia. Você está entendendo? E aqui está dizendo, né? Vocês não vão poder comer outro pão, outro isso, outro aquilo, nem derivado disso, enquanto vocês não trouxerem da sua primícia ao Senhor. Verso 15. Contem 7 semanas, a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe de oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Até o dia em que vem, depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Verso 17. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, amassados em fermentos. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, acompanhados da oferta de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem de geração em geração. Nós somos uma geração. E quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiras do seu campo. Deus já havia falado isso 2 vezes. Nem recolham as espigas que caírem durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês vocês terão um descanso solene, um memorial com toques de trombetas e santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Né? Então nós estamos falando aqui, Deus estabelecendo Pentecostes, que nós vamos viver, né? Dentro de mais algum tempo agora. Então olha que Deus, Ele cuida de tudo, gente. Aquilo que eu estou falando aqui, né? Já há 46 dias, Deus de detalhes, né? Olha bem, né? Amém. Vamos lá agora, o dia da expiação. Verso 26. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação
e humilhem-se. Olha só, tinha um dia para se humilhar. Como é que a gente faz isso hoje? Antes da ceia, a gente se humilha diante do Senhor. Mas aqui tinha um dia da expiação, um dia de se humilhar diante do Senhor. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminado do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, e a esse eu destruirei do meio do seu povo. As pessoas não entendem, gente, né? Ah, mas eu tenho que dar uma atenção para minha esposa, eu tenho que levar minha filha para passear, né? E Deus é colocado em segundo plano. Deus já deixou muito claro que Ele é primícia. E quando a gente faz essas trocas, Deus simplesmente, né? A palavra diz aqui, Deus elimina essa pessoa. Aí não entende porque que a vida começa a dar errada. Como é que as coisas que fluíam tão bem agora não fluem mais, né? Como é que de repente tudo ficou tão difícil para dar aquela sobra de tempo que dava para Deus, né? Sobra. E a pessoa não entende. Por que Deus está eliminando? Porque não se humilha, gente. Arrogância, Deus não suporta o arrogante, gente. Se tem algo que Deus abomina é o arrogante. Não sejamos arrogantes diante de Deus, dizendo eu faço, eu posso, eu tenho, se Deus tira aquilo que você está colocando no lugar dele. Porque Deus pode fazer isso, né? Então vamos lá. Não façam, verso 31, nenhum trabalho nesse dia, estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, e vocês celebrarão esse sábado. Festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do 7º mês será a festa do tabernáculo ao Senhor, durante 7 dias, 7 dias de festa. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação, apresentarão as ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A gente tem que lembrar, né, que o dia da Santa Ceia é reunião solene. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santa convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além do sábado do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês fruto das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus. Ou seja, as pessoas iam pegar os ramos das palmas, de árvores, de salgueiro, e elas iam sacudir diante do Senhor, como se fosse um pompom, gente. Sacudindo diante de Deus, celebrando, festejando. Um dia descansaria, depois eles estariam celebrando, dançando diante da presença do Senhor, e depois um dia de descanso, né? E eu fico assim maravilhada de ver como que Deus se alegra quando você se alegra, né? No primeiro, verso 41, celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração, e no 7º mês vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Terminamos o capítulo 23 hoje. Eu fico olhando, porque Deus está ensinando o povo a ser povo de Deus. Eu fico olhando que Deus praticamente ele está dizendo aqui, ó, vocês vão ter várias festas, vocês vão ter dias de descanso, vocês vão ter momentos solenes, festas solenes, santas convocações. Ou seja, Deus era totalmente primícia e prioridade. Muito mais Deus do que trabalho. Muito mais Deus do que família. A família celebrava junto, né? Mas era muito mais Deus. E a gente hoje vê muito menos Deus. Eu fico boba com isso, gente. Né? Hoje, como eu disse, eu estava vendo o jornal para ver a questão da chuva, para poder saber o que orar e onde orar. E entrava, né, falando sobre o carnaval. E eu falei assim, gente, eu queria ter membros como esses passistas, esses sambistas. Os caras dão a vida, gente. Os caras às vezes não tem nem o que comer, mas os caras estão lá se acabando, quilômetros andando ali naquela avenida. Pra quê? Pra quantos minutos de glória ali, gente? E depois esperar daqui a um ano. Mas os caras tá lá chorando, se matando, quase infartando. Eu falei, gente, a gente que tinha que ver crente fazendo isso. Eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, mas a gente não vê isso, gente. Vai para a igreja olhando para relógio. Vai para a igreja dizendo, né? Esse pastor está demorando. E se ainda perguntar o que foi que ouviu da palavra, nem sabe. Gente, é muito sério. Porque a gente está esquecendo que a palavra diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, inclusive os da família da fé. Então a gente precisa ter muito cuidado. Amém, gente? Né? Cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque a gente pode estar já sem a presença de Deus e nem saber, né? Deus não quer tua sobra, Deus quer o teu melhor, né? A gente assume ministérios, a gente assume presidência de sociedade, a gente assume dentro desses ministérios e sociedade da gente fazer parte, né? Mas a gente, amado, eu fico imaginando, né? A gente acaba, né? Só dando a Deus o que sobra do tempo, né? Às vezes faz até as coisas muito mais para nos glorificar do que glorificar o nome de Deus. O Senhor está falando que tudo que está com defeito Ele não aceita. Vamos pensar nisso? Amém? Vamos pensar nisso, né? Então nós vamos estar agora, gente, hoje foram 4 capítulos, né? E eu vou entrar imediatamente aqui na oração, né? Eu vou combinar o seguinte com você. Eu estou atenta aqui à oração e eu estou atenta às coisas que Deus me fala, né? Então, conforme eu estou orando aqui, você ora pela pessoa que você quer que ore. Mas pode botar o nome dela aqui. Porque Deus, lembra que tinha que ser apresentado diante de Deus? Vai ser apresentado então diante de Deus. Mesmo que eu não esteja falando, alguns eu anotei. Mas mesmo que eu não esteja falando, você vai botar, apresento fulano ao Senhor. Tá bom? E Deus, Ele vai ouvir isso. Tá? Então, junte-se comigo agora, né, em oração, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o propósito dessa live, acima de tudo, é aprender com a Tua palavra. Mas nós temos percebido a necessidade no meio do Teu povo e não podemos ficar indiferentes. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos pecados das pessoas, Senhor, que são Teus servos, estão na Tua casa, mas às vezes nem se dão conta que pecaram contra o Senhor.
Então perdoa nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os pecados cometidos por palavras, pensamentos, por ações. E nós estamos apresentando ao Senhor, quer por escrito, quer aqui falando, nós estamos apresentando, Senhor, vidas que precisam da tua intervenção. Estão enfermos, Senhor. Precisa, Senhor, que o Senhor possa agir, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, estejam graves, em coma, com enfermidades crônicas, ou estejam passando, Senhor, por um momento de tribulação e enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entra com a tua intervenção na vida da Marta, Senhor, que está em coma, da vida do Silvio. Pai, eu estou decretando aqui com o teu povo, esses dedos não serão amputados, em nome de Jesus, que sejam irrigados agora com o sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toma a vida do Caleb nas tuas mãos, a vida do José, Senhor, em nome de Jesus. Toma esta criança, Senhor, que está sendo formada no ventre da mãe, e, Senhor, o médico falou que a criança está sendo formada sem olhos e nem boca. Em nome de Jesus, quem faz, Senhor, a vida se formar no ventre é o Senhor. É tu que tens, Senhor Deus, o barro nas tuas mãos. Então, Senhor, forma os olhos, forma a boca, em nome de Jesus, e cancela esse prognóstico maligno, Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, todos os que estão enfermos nas tuas mãos, enfermidade fuja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, traga os que estão longe para junto de ti, mesmo que o Senhor tenha que tomar pelas mechas, Senhor, para trazer, mas traga, tira a escama dos olhos, abre os olhos para que vejam e creiam e volte para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, os que vão viajar, irmã Clarice e outras pessoas, livra do mal, dos acidentes, dos perigos, que saiam com anjos batedores à frente e volte debaixo da tua paz. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma grande liberação do poder de Deus, atingindo vidas, pessoas que sejam curados, que sejam libertos, que sejam salvos, que sejam quebrantados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo, porque eu estou em concordância com o teu povo. Porque eu sei que a sepultura não te pode louvar. Porque eu sei que na enfermidade, Senhor, não há louvor. Porque, Senhor, anula o que está escrito na cruz. Que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Salva vidas, Pai. Traz o que está longe para perto de ti. Que os pés encontrem o caminho da casa do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu libero essa palavra do mundo espiritual para o mundo natural, e que o Senhor vá além do que pedimos e do que pensamos. Também colocamos nas tuas mãos toda essa nação. Senhor, sabemos que a nação pecou contra o Senhor, porque idolatraram, Senhor, a deuses estranhos, cultuaram, gritaram o nome desses deuses estranhos. Mas a tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, ela declara que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por amor do teu nome e por amor dos teus filhos que te amam, Senhor. Senhor, retém o ciclone. Retém. Detente em nome de Jesus Cristo. Muda de rumo em nome de Jesus, meu Pai. Nós não aceitamos e não concordamos, porque os que amam a Deus glorificam o nome do Senhor, nome sobre todo nome, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus que quando age ninguém pode impedir. Receba a honra, a glória, o louvor, a exaltação dos que te amam, Senhor. E em nome de Jesus, detém a fúria e salva o teu povo, meu Pai. Eu oro em concordância com teus filhos e filhas. A palavra está ligada na terra, ela está ligada no céu.
Que o Senhor cumpra a palavra que foi gerada pela oração da fé. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu só dizer uma coisa. Amanhã é dia 16 de fevereiro. É a última aula para as pessoas que estão fazendo o curso regional de intercessão. Mas eu não vou conseguir, meu esposo está viajando, eu não vou conseguir ir ao estúdio, né? Então eu vou fazer por aqui, eu vou fazer pelo Facebook, às 20 horas. E eu vou estar falando do tema que, embora a gente está falando de intercessão, batalha espiritual, o Espírito Santo me pediu, e eu prontamente obedeci, ensinar sobre o Espírito Santo. Então amanhã, a aula às 20 horas, pelo Facebook, eu vou pôr o link lá no grupo da intercessão, né? Para todo mundo entrar, né, no meu Face, às 20 horas, e nós vamos estar dando essa última aula ao vivo, ok? Amanhã. E aí, quando der 11 horas, eu entro aqui, tá bom? Então amanhã meu dia tá bem cheio, gente. Tem gabinete às 3 horas, tenho reunião, depois eu tenho aula aqui, né, pelo Face, e depois eu tenho a nossa leitura bíblica, tá bom? Então que Deus abençoe, guarda essa palavra aí, gente, marca esse texto, tá? Que a gente falamos daqueles que não podem servir o pão de Deus, que a coisa é muito séria, tá? A coisa é séria. Deus não quer ninguém servindo a Ele com defeito. E eu não quero ouvir pessoas dizendo assim: ah, mas eu tenho esse problema, então eu não vou fazer mais, eu não vou nem mais à igreja. Para com isso. Deus está te consertando para levar para o céu e tu vai rejeitar o conserto de Deus? Larga o pecado. Larga a coisa errada. Vai lá e conserta, gente. Vai lá e conserta. E Deus vai honrar a tua vida. Tá bom? Então que Deus te abençoe, né? Amanhã eu tô voltando de férias, gente. Uma férias que eu mais trabalhei do que descansei. Mas glória a Deus por isso. Que Deus abençoe tua vida. Ó, beijão da pastora que só quer que você tenha mais conhecimento de Deus e assim possa vencer o inimigo, tá bom? A paz do Senhor. Beijo. Fica com Deus.